Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, e uma boa noite também às pessoas que nos acompanham através do YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2025, e nós estamos iniciando mais um Fala Psico. O nosso tema de hoje é sobre perfil criminal. O nosso convidado é o Lucas Félix Góes, ele que é criminólogo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Seja uma boa noite a todos os ouvintes, agradecer a oportunidade, né, pelo convite que você fez, convite da rádio também, participar dessa interação e trazer um pouco de conhecimento sobre criminologia aplicada no cenário da investigação criminal e também algumas interações com a perspectiva da psicologia e da psiquiatria que estão relacionadas com os temas da criminologia. Lucas, gostaria muito de agradecer sua disponibilidade, gostaria de enfatizar que você não é de Naviraí, já morou aqui, mas não é, mas veio exclusivamente para participar aqui do programa, então eu gostaria muito de agradecer, né, por você ter essa disposição. Eu acredito que seja um tema que seja de grande contribuição para quem nos escuta, principalmente para os pais, porque hoje a gente entende, né, o papel da família dentro de todo esse construto, né, da gente enquanto família, enquanto sociedade também. Sim, exatamente. Essa temática eu achei muito interessante quando você discutiu comigo sobre, né, levantou a possibilidade desse tema ser um dos eixos da nossa conversa de hoje. Gosto muito de pensar como um diálogo, né, para trazer de uma forma pedagógica até, esse tema para aproximar mais a sociedade. Os temas que envolvem as ciências criminais, geralmente eles não são tão acessíveis pela complexidade teórica mesmo, mas eu vou tentar trazer de uma forma didática para que fique tudo mais claro, que a população consiga entender quais são qual é a forma de atuação da polícia investigativa, por exemplo, e até dos órgãos de controle que fazem a investigação, e como é o desdobramento de uma investigação criminal, e os perfis que se encontram dentro dos nossos objetos de alvo, de controle, de observação, e como nós fazemos uma entrevista investigativa com as ferramentas psicológicas. Eu acho muito interessante. Aproveitando aqui, antes da gente dar continuidade, a gente, né, os locutores aqui da rádio receberam uma lembrancinha do pessoal do presídio, né, que é algo que eles confeccionam lá. Eu gostaria de agradecer aqui na rádio, né, esse mimo, o pessoal acompanhar, eu adorei, muito legal. E também, se vocês nos acompanham, né, a transmissão de hoje, se vocês estão acompanhando a transmissão, é um tema também de suma importância, porque traz também a possibilidade, a oportunidade de reflexão e de autoconhecimento também, né, para a gente se entender e ver as oportunidades que a gente tem, né, em relação aos ajustes necessários para a gente conviver em sociedade. Lucas, para a gente começar, o que é de fato o perfilamento criminal e quais são os equívocos mais comuns que existem em relação a essa prática? Ok, é bem complexa essa pergunta, mas vamos lá. O perfilamento criminal, de uma forma bem sumária, ele está relacionado com a identificação dos suspeitos, de eventuais autores que incidem ali em uma cena de crime. De forma bem genérica é isso. Como a polícia e as instituições de controle fazem esse levantamento, esse cruzamento de informações, levantamento de dados para que se estabeleçam perfis a partir de determinados comportamentos que nós chamamos de praxe como um modus operandi. A partir de determinados modus operandi, que é a forma de agir do criminoso, nós estabelecemos perfis para que a elucidação do crime ela fique mais dinâmica. Mas não que esse perfil ele é aplicável para todas as situações que envolvam aquele mesmo modus operandi, mas é um norte, é um ponto de partida para se chegar a uma autoria. Quando se estabelece um padrão, entre aspas, sempre, a investigação ela flui de uma forma mais dinâmica, porque a partir disso a gente vai conectando quem são os possíveis suspeitos que já se relacionaram com outras cenas de crime. Né? Por que é um tema complexo? Porque as ciências criminais, eu sou criminólogo, eu sou formado em Direito, tenho especialização em Ciências Criminais, mas as ciências criminais elas se dividem em dois grandes eixos, né? A criminologia, as políticas criminais e o direito penal. O direito penal é aquilo que a Carta de Lei fala sobre o que é crime, né? Todos os regramentos de definições legais do que é uma prática delituosa estão no Código Penal, isso é o direito penal. A política criminal são as medidas do Estado
dos controles formais e informais sobre os comportamentos delituosos, os comportamentos desviantes que são adequados no título de reprimenda, de punição, para que a resposta estatal seja efetiva. Então, a política criminal liga a criminologia ao direito penal, que é a sanção legal ali que está no Código, né, para ser mais didático. E o que é a criminologia nesse contexto? E qual que é a importância de um perfilamento criminal? A criminologia ela vai levantar dados. A criminologia ela vai trazer o cenário do delito, o que é um delito, o que é um comportamento desviante, quais são os delinquentes, o que é um delinquente, né? O controle social, o que é um controle social? A família, o Estado, a igreja, todos aqueles órgãos que participam da nossa formação fazem parte do controle social. Por hora vão ser formais, quando são constituídos e formam um Estado, né? Por exemplo, a polícia, o órgão ao qual faz parte, é um controle formal porque ele é instituído pelo Estado. Mas a família, em contrapartida, também é um tipo de controle informal que exerce muito mais peso em relação ao preparo e às direções que o indivíduo tem e precisa ter para respeitar o contrato social que todos têm, né? Aí eu me sirvo de uma reflexão filosófica lá da Idade Média. Rousseau ele traz o quê? Que nós abrimos mão de grande parte da nossa liberdade para que todos possamos ver em igual liberdade. E quem que faz esse controle? O Estado de um lado, a família de outro, e os outros órgãos de controle. Então a criminologia ela estuda isso, mas ela estuda não só comportamentos desviantes, ela estuda tudo que está relacionado a ambientes propícios a impactar em um possível comportamento desviante. É a falta de uma iluminação pública, é um ambiente desguarnecido de segurança, são, enfim, infraestruturas que são necessárias para que a sociedade funcione pacificamente. E a partir disso, nos servimos da ponte, que é a política criminal, para dar uma resposta criminal à sociedade, se aquela conduta é realmente punível e reprimida aos olhos da sociedade ou não. Algumas escolas criminológicas elas estudam justamente essa questão do que é desviante. Em uma perspectiva mais ampla, por exemplo, na experiência americana, o que eles consideravam de comportamento desviante. Existia, eu estou falando de uma forma bem genérica, tá? Tem escolas que trabalham bem a fundo sobre isso. Mas existia um sonho americano, que é aquele de ter uma família, de observar as leis, de ter um emprego estável, de educar seus filhos, enfim, a família margarina. Isso é o sonho americano. E a partir do momento em que alguém não aceita as regras que são estabelecidas socialmente para se chegar a esse sonho americano, era considerado um desviante. E esses comportamentos eram estudados territorialmente em certas regiões das grandes metrópoles, Nova York, na sua formação, enfim, outras, e eram observados o que levava essas pessoas a praticarem comportamentos que fugiam ao comportamento padrão. Era a condição social, era a região onde morava, era a falta de instrução, enfim. E foi se traçando teorias sobre isso, né? Por exemplo, tem uma teoria muito interessante que é a da subcultura delinquente, que é aquele jovem que ele, por exemplo, ele pratica condutas que não estão no manual de o que fazer como membro da sociedade pelo simples prazer de violar. Não existe um propósito, porque tem alguns comportamentos que focam em um propósito que não seja o sonho americano. Okay? Eles estabelecem outras metas de vida. Então, para eles não estão sendo desviantes, eles estão sendo desviantes da perspectiva dos outros, das deles mesmos, para eles está tudo ok. Em certa medida pode afetar o espaço e os direitos de outras pessoas, em certa medida não. E a subcultura delinquente, delinquent boys, o nome da teoria americana, ela já prega o contrário. Eles praticam não aceitando o sonho americano, mas eles não têm um outro propósito, eles simplesmente querem violar, querem ser os rebeldes, né? Nós identificamos muito desses comportamentos nos estabelecimentos prisionais. Alguns estão muito relacionados, e aí que entra a psicologia, a psiquiatria e essa perspectiva e necessidade de uma análise de equipe multi, sempre é aconselhado que se tenha, né? Nossa lei de execuções penais prevê isso, para que observe sob uma perspectiva multi. Porque alguns comportamentos desviantes nesse sentido, eles estão relacionados com transtorno de personalidade, né? Sejam transtornos de
Porque, assim, no geral são falhas de caráter, mas sejam transtornos de personalidade ligados ao comportamento ou à própria personalidade. Aí eu estou falando em gradações que podem levar até a psicopatia. É interessante você trazer essa perspectiva, né, da importância dos controles. Ao primeiro controle que a gente tem, mesmo que informal, é a família. E nos dias de hoje a gente observa muito a família delegando essa função para o Estado. E a gente vê um número crescente de delinquência, né? Em fases cada vez menores. Você vê, às vezes, a criança com 9, 10 anos já quebrando tudo, porque não tem controle, e os pais, né, num desespero, porque não tem controle sobre o filho, mas porque lá atrás houve uma falha em relação a repassar aquilo que é o básico para que ela consiga conviver em sociedade, né? E aí ele espera que a escola faça algo, ele espera que, né, o governo faça algo. Então, assim, não são questões relacionadas a isso, porque assim, a gente precisa entender o nosso papel, e muitos pais não entendem esse papel. Eles querem realmente que alguém assuma isso, o Estado, ou procuram algo que justifique esse comportamento que não seja dentro do núcleo, né? Mas muitas vezes a resposta vai estar lá, né? É multifatorial, mas a gente sabe que, né, essa composição, ela traz muitas respostas para esse tipo de comportamento. Perfeito. Eu costumo observar essa sua fala, muito importante, sobre 2 pontos de vista. O primeiro, eu costumo ser muito estoico nessa seara, porque a família e que produz pessoas relativamente despreparadas em relação a algumas tarefas de vida, essas pessoas, elas costumam olhar para trás e responsabilizar outras pessoas em relação aos seus comportamentos, né? Essa dramatização, ela é extremamente disfuncional, porque a partir do momento que você tem consciência do que provocou aquele seu modus operandi de viver, e você o usa para justificar a manutenção desse comportamento, você está tendo consciência e vontade de continuar praticando. Então, por exemplo, a psicoterapia, ela entra, né, e a gente sempre encaminha e sempre gosta de participar com essa interação da rede de apoio, para que não só os autores, mas as vítimas tenham essa consciência de qual é o cenário tóxico que ela vive, não só do outro, mas dela mesma. Porque nessa seara, por exemplo, pais que não impõem limites, como você colocou. Esses pais, às vezes, eles gostam de observar algumas filosofias um pouco rebuscadas no sentido da autonomia da infância, da educação participativa do filho. Todas essas teorias e essas filosofias, elas são razoavelmente aplicáveis, só que elas têm que ser dosadas tendo em vista que a infância, a criança, ela está numa fase de processo de formação. Uma criança que o pai dá autonomia para fazer escolhas, que ela ainda não tem o preparo cognitivo para que isso seja realizado, ela vai internalizar que ela tem o direito de sempre fazer escolhas, né, independente do cenário. E isso a gente vê na ponta, atendendo situações de ocorrência, isso se replicar. E essa narrativa ser levada, de que eu sempre fui assim, foi essa educação que eu recebi. Então assim, eu vou deixar filho... Eu posso. Então, eu vou deixar o meu filho o meu filho de 3 anos escolher a roupa dele, porque eu quero dar um espaço para ele ser participativo. Não é o momento dele, ele não vai escolher o que ele vai comer, o que ele vai vestir. É você que é o adulto. Não, até porque ele não tem maturidade, ele não tem nem conhecimento daquilo que vai ser o melhor para ele, do que vai ser saudável, né? Porque se você for perguntar para uma pessoa de 3 anos, né, uma criança o que ela quer comer doce. Perfeito. Né? E assim, o doce é o saudável que ela precisa? Não. Então, assim, precisa de um adulto. O adulto tem essa função, porque se a criança ela tivesse maturidade para se criar sozinha, não precisava de família. A gente seria igual ao bicho, né? A gente multiplicaria, eles sobreviveriam por conta. Mas por que precisa de uma família? Porque eles não têm condições, eles precisam de formação. Então, assim, existe uma função para a gente ter essa hierarquia, né, dentro da nossa convivência humana. Perfeito. E isso é muito evidente nos processos de formação na infância e refletem mesmo os comportamentos de perfis criminosos, porque levam não só na parte patológica dos comportamentos, mas comportamentos sem limites mesmo, porque se a gente for observar numa análise macro, de 20 a 25% da população carcerária estão relacionadas com perfis patológicos que fazem o comportamento ser desviado.
Mas outro grande bocado, que é a grande maior parte, são situações de ausência de limites no processo de formação, né? Isso impacta exatamente na população carcerária. Nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna respondendo mais perguntas aqui no Fala Psico. De volta com o Fala Psico. Se você está sintonizando agora, nós estamos falando sobre perfilamento criminal. Nosso convidado é o Lucas Félix Góes, ele que é criminólogo. E se você tem alguma dúvida, você pode encaminhar para nós através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057, ou através dos comentários, né, no campo de comentários do YouTube. Boa noite, Aninha. Ela está nos acompanhando e desejando uma abençoada noite a todos nós. Lucas, dando continuidade, em que medida o perfilamento criminal é ciência, em que medida é inferência comportamental? Ok, muito interessante. O perfilamento criminal, ele em certa medida é considerado ciência a partir do momento em que a gente o tem como parte daqueles 3 eixos que eu falei no início, a criminologia, a política criminal e o direito penal. Essas 3 ciências e o direito em si, elas são ciências mais relacionadas a ciências sociais e humanas do que às ciências naturais. Por que eu digo isso? As outras ciências, geralmente as ciências biológicas, todas as outras ciências naturais, elas são arquitetadas de uma forma cartesiana. O que isso quer dizer? Métodos que levam a resultados certos ou aproximados dos certos. Como a matemática, ela é coerente nesse sentido. Uhum. Ela sempre leva àquele mesmo resultado se o cálculo for seguido com as métricas estabelecidas. As ciências sociais e humanas, elas não têm essa métrica. Elas têm uma roupagem de ciência cartesiana, que é com métricas, mas as métricas elas são variáveis, né? Quais são as métricas? Comportamentos humanos, valores sociais. Porque envolve muito subjetivo, né? Exatamente. Então, a gente não pode contar, levando essa perspectiva de ciência para o perfilamento criminal e para a criminologia, com uma certeza absoluta. Se eu estabeleço como algo certo e absoluto, eu engesso todo o cenário da criminologia e eu não consigo balizar a partir de um comportamento real do caso concreto. Entretanto, e por isso, a criminologia tendo o perfilamento criminal como um objeto de estudo, se vale muito da intuição, dos comportamentos intuitivos, a partir de laboratórios que são feitos com estudos geralmente feitos em presídios, populações carcerárias de uma forma geral, em delegacias, enfim, dentro desses órgãos de controle. A intuição ela é muito levada como método do objeto de estudo do perfilamento criminal. Mas os métodos dedutivos, que são a partir de casos isolados, a gente pega aquele exemplo e tenta aplicar em outros semelhantes, também são levados em consideração. Tá, vou ser bem mais prático e mais didático nesse sentido. Por exemplo, em um local de crime, um local de crime de morte, ao se deparar com um cadáver, existe uma narrativa que ela é contada pelo local do crime. A cena do crime ela fala.
E o bom investigador, o bom perito, ele tem que olhar cada detalhe, né? Ele tem que olhar a gente chama de exame perinecroscópico, né? Toda a dinâmica, tentar intuir como foi aquela dinâmica e provar essa intuição ou dedução a partir dos elementos, vestígios ou indícios que são encontrados, né? Muitos são levados a laboratório, a estudo técnico, outros são pela própria dinâmica e narrativa das testemunhas. Então isso aqui, essa cena que eu estou narrando, toda a observação do local do crime, ela é muito mais empírica, ela é muito mais... É óbvio que a gente leva instrumentos científicos para que isso seja realizado, técnicas de investigação, entrevista, como fazer as coletas, preservação do local do crime, cadeia de custódia, tudo isso é preservado, é levado em consideração. Mas o desvendar do crime, ele às vezes acontece por detalhes empíricos, intuitivos. Dentro até dessa questão dos detalhes, às vezes dentro da investigação, até da própria natureza do crime, você consegue identificar se a pessoa mora perto, ou o criminoso mora perto ou mora longe. Perfeito. Porque pelo tipo de crime, pelo método que ele utiliza, você tem uma noção até se ele é uma pessoa, né, de um intelecto mais elevado, ou se ela é uma pessoa, né, que pode apresentar algum tipo de deficiência intelectual ou ter o seu intelecto mais rebaixado. Então, assim, tem uma riqueza e, assim, ainda que sejam estudos, né, focados em dados que ocorrem, mas existe uma assertividade muito grande dentro disso, né? Sim, por a questão de ser multifatorial, que a análise do comportamento, ela é multifatorial, ela é multidisciplinar. Então a gente vai levar em consideração aspectos empíricos e momentâneos daquela situação concreta, mas com ferramentas científicas que vão nos levar a uma certeza investigatória. Muitas vezes chega-se a uma certeza processual, né, que é aquilo que a gente consegue provar e levar ao processo. Muitas vezes ficam na seara dos indícios, que é quase certeza, mas com a nuance de incerteza ainda. Né? Não há elementos robustos capazes de, por exemplo, o Ministério Público poder denunciar e virar uma condenação. Né? Existem métricas também para essa dosagem, que a gente chama de standard probatório. Né? Para uma cena de crime, para a gente tomar algumas medidas cautelares de prisão, de preservação, de perícia, enfim, qualquer tipo de cautelar eu falo assim, medida técnica para ajudar na investigação, que é pedida a juízo. Os elementos ali probatórios, entre aspas, porque a gente não fala em prova ainda, eles são ínfimos, eles são pequenos. Então, a observação do agente, a gente chama de tirocínio isso, é o olhar do agente policial bem preparado, do agente especial. Então, nessa fase, vige muito ainda o olhar técnico da investigação e dos investigadores. A partir do momento em que nós temos mais elementos produzidos a partir desse olhar, então vai se avançando cada vez mais no nível de exigência da prova. Né? A aplicação de uma prova, não, aqui eu preciso de uma prova mais robusta para levar esse indivíduo à condenação, ou para dar a certeza de que realmente ele é autor do fato. Então existe sim muita ciência, não a mesma das ciências naturais, mas o direito se serve das ciências naturais, da psicologia, da psiquiatria, da biologia, das engenharias de forma geral. Então, física. Perfeito. O que eu achei interessante dentro de umas aulas de investigação criminal, o perito, ele analisa, né, o perfilamento através da natureza do crime, por exemplo, um crime sexual. Então, houve, né, um crime ali sexual e um homicídio. E a partir disso, tem como definir até, tipo, olha, esse tipo de crime é muito comum em pessoas, né, em homens que têm dificuldade de relacionamento com a mãe, que passaram por certos tipos de violência, que a mãe era muito autoritária e ele, né, se sentia castrado, né? Entra muito até a questão da psicanálise. E isso é tão interessante, porque a hora que você vai vendo assim o desenrolar, explica muita coisa. Sim. Né? Exatamente, porque o investigador, o perito, ele é nada mais do que um voyeur de comportamento humano. Ele vai ligar comportamentos e perfis de comportamentos humanos a cenas de crime. Então, nós temos caixinhas de possíveis comportamentos que levam àqueles resultados. Nós vamos tentando fazer um grande quebra-cabeça. Então, a partir de determinado comportamento, como você trouxe de uma forma brilhante, certos modus operandi são geralmente, né, intuitivamente,
praticados por pessoas com determinadas características. Isso é algo real, né? Esse cenário também é muito romantizado em filmes, especialmente nos de serial killer. Porque os serial killers, eles têm a tendência de padronizar comportamentos, para que sempre tenha Assinatura, uma assinatura, né, dele. Mas assim, isso tem outras perspectivas, tem o outro olhar, só que é também romantizado na TV, né? O serial killer, além de ele também ser um voyeur de comportamento humano, ele é um grande camaleão. Então ele precisa se adequar à sociedade. Porque ele é um psicopata. Exatamente, ele não tem o sistema límbico ativo, ele não tem a região subocular funcionando, então há uma desconexão de emoções. Isso é aquele conceito básico, né? Mas ele precisa aprender a viver de algum modo. Então para ele dar conta de lidar com muitos tipos de comportamento e modus operandi é muito desgastante. Então ele padroniza para facilitar a forma de agir. E falando um pouco sobre, né, os principais modelos teóricos, né, utilizados atualmente, qual que você, assim, no que você observa, existe algum que seja mais efetivo ou existe uma abertura para que se escolha um modelo, enfim, como é que funciona essa parte, Lucas? Tá, dentro da criminologia existem várias escolas, como eu falei no princípio, que nos ajuda a ter interpretações sobre comportamentos relacionados a condutas desviantes. As principais teorias são as teorias de consenso. As teorias de consenso, elas estão relacionadas com o que eu falei sobre a questão do sonho americano e do rompimento desse sonho americano em razão de outras perspectivas que podem ser culturais, podem ser individuais, elas têm várias nuances. São mais assertivas porque elas consideram o ser humano não individualmente, mas como um indivíduo que pertence a um contexto social e leva em consideração vários fatores econômicos, enfim, todos esses que eu já citei. E tem também as teorias de conflito, por exemplo, o Labeling Approach, né, que já trabalham uma perspectiva mais enviesada para o capitalismo, no sentido de quê? De rotulagem. Ou seja, por exemplo, isso que eu vou falar é muito técnico, tá? Não é opinião pessoal, é muito técnica. Um traficante, ele pode ser noticiado na imprensa de várias formas, a depender, por exemplo, da classe econômica que ele pertence. Se ele for um suburbano, alguém que é menos abastado, ele vai ser noticiado como traficante, marginalizado, preso pela polícia com tanta quantidade de maconha. Quem pertence a classes mais favorecidas, quem está nos cenários mais corporativos, eles não vão ser noticiados dessa forma. Eles têm nome, né? Empresário é preso, empresário é encarcerado por questões criminais, nunca é levado da mesma forma. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela rotula, ela classifica pessoas. E isso acontece em quase todos os cenários. Falando sobre até essas teorias e falando do impacto social, né, eu acredito que isso que você traz é muito importante até para a gente parar e refletir. Quando eu fazia um trabalho, um projeto de extensão na UNEI, quando eu morei em Corumbá, a gente estudava muito sobre essa questão da criminologia, até por conta, né, da natureza do projeto que a gente atendia lá. E a parte social, ela tem um impacto muitíssimo grande na formação do sujeito, porque se você vive num ambiente onde aquilo que é desviante é normal, naturalmente você não vai ver aquilo como algo que não pode acontecer, né? E quando você vive numa comunidade onde tem droga e é normal, se anda armado e é normal, pratica-se a violência, né? Se mata por motivo torpe, tudo isso é naturalizado. Como é que a criança que ela está ali em formação, o adolescente que ele está em formação, ele vai trazer um senso crítico para algo que todo mundo que está ali envolto, e são minorias que não se envolvem com isso, dependendo, né, da região, da localidade, que aquilo ali é errado. Se todo mundo vê como algo que é normal, que é certo. Então, assim, essa naturalização, ela também contribui muito para o olhar da pessoa. Então, não é uma questão de justificativa, de tipo, né, as pessoas são vítimas. Não é sobre isso. Mas o fato é que isso impacta, sim, no olhar da pessoa sobre a forma dela agir. Consequentemente, né, isso aí vai trazer prejuízos no futuro, né, tanto para a pessoa quanto para a comunidade, para a sociedade. É impossível não trazer prejuízo, né?
Perfeito. Não ignorando as diferenças sociais, elas existem, isso é uma coisa inegável, ninguém pode mudar, é real, é algo Sim. que é real. Mas tendo isso como parâmetro, a criança ou o jovem, aquela pessoa que está tendente a um comportamento desviante, que está em um cenário como esse que você descreveu, ela não vai ter ou vai estar distante de uma consciência do que é um comportamento aceitável, né, do homem médio, que a gente chama. Como ela vai ter acesso a essa consciência? Porque é o que nos diferencia de todo o resto. Tudo que não é objeto e é animal. A consciência, poder observar os pensamentos e definir aquilo que faz sentido ou não. Mas qual que é a métrica de alguém que está num ambiente desse? Não tem parâmetro, Não né? tem O parâmetro é aquele. Uhum. Então, se você não entra no parâmetro, é você quem se exclui. E como é que você vai se construir a partir de algo onde você não tem pertencimento? Porque a gente tem necessidade de pertencer também, né? Lucas, falando um pouco agora sobre, né, a análise de cena de crime na construção do perfil criminal, né? Essa questão dessa análise, ela é confiável? Ela é confiável diante das ferramentas que eu trouxe agora há pouco. Porque, em que pese nós, investigadores, de uma forma geral, utilizarmos muito o tirocínio pela experiência criminal, como criminólogos em campo, as métricas científicas elas também são utilizadas, as ferramentas, né? Desculpa. As ferramentas científicas também são utilizadas. Então, por exemplo, em um local de crime de homicídio, o que é padrão e deve ser observado? Condições climáticas, condições de asfalto, e isso a gente se serve da engenharia, se necessário aciona-se o perito para fazer esse exame, condições do solo, condições, o que mais? Tudo que está no ambiente que pode de alguma forma, natural ou orgânica ou inorgânica, impactar no deslinde, naquele resultado. Porque o que é um crime? Um crime é uma ação que vem de um comportamento humano, relação causa e efeito. Tudo que retirado daquele desdobramento causal e aquele resultado modificar, por exemplo, se eu retirar qualquer dinâmica que nós trazemos como possíveis causas ou linha de desdobramento para aquele resultado, e o resultado se alterar, a pessoa tiver sobrevivido, então ela não faz parte da dinâmica do crime. Isso é científico. Isso faz parte do modelo finalista de conceito da teoria do crime. E falando um pouco sobre essa questão do comportamento criminoso, né? O comportamento, quando a pessoa ela, né, pratica um crime, isso está associado a algum tipo de transtorno mental? Pode estar, como a gente já tinha falado um pouco sobre, de 20 a 25% da população carcerária são pessoas psicopáticas, com comportamentos psicopáticos ou com transtorno de personalidade, né? Os outros são o quê? Desvio de comportamento, desvio de caráter, falhas que podem estar relacionadas com aspectos sociais, mas não necessariamente genéticos ou químicos. Porque quando a gente fala em psique, né, a relação do transtorno de personalidade geral, né, psiquiatria forense nesse caso, aplicada à população carcerária, a gente tem que pensar o quê? No adoecimento orgânico ou estrutural, né, uma falha química ou uma falha genética, né? Isso que tem esse adoecimento dessa forma, e isso é apurado na parte do exame criminológico, né? O teste de Rorschach é aplicado, outras métricas como da doutora Hilda Morano, que é uma excepcional psiquiatra forense no cenário nacional, inclusive ela que estabelece algumas métricas para análises de exames criminológicos. E também, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, podem estar relacionados sim a transtorno de personalidade ou patologias psiquiátricas. Ô Lucas, qual que é a diferença entre a psicopatia, a sociopatia e o transtorno de personalidade antissocial no perfilamento? Tá. A gente tem que pensar no transtorno de personalidade antissocial como sendo o gênero, ok? Dentro desse gênero existem gradações. A parte da literatura estabelecem essas gradações que podem resultar em um nível bem mais grave na psicopatia, que é, por exemplo, a doutora Hilda classifica a psicopatia como sendo um transtorno de personalidade antissocial. Está dentro da escala Hare, né? Exatamente, perfeito. E
outra literatura já grada de outra forma, não sendo um transtorno, porque o que é psicopatia? Psicomente, patia, adoecimento da mente. Uma parte grande da doutrina fala que não existe um adoecimento da mente, mas uma deformidade congênita estrutural do sistema orgânico cerebral. O que é isso? Uma parte do cérebro não funciona. Então é como se fosse uma deficiência. O psicopata, ele não tem essa conexão de sistema límbico, ele não tem emoções. Então ele projeta, ele desenha, arquiteta emoções, por isso que ele é chamado de camaleão. Ele imita, né? Exatamente. Quem está dentro do espectro, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas a gente estuda isso para poder aplicar e analisar comportamentos. Quem está dentro do espectro dos transtornos de personalidade antissociais, eles têm falhas de caráter, são falhas morais, mas tem gradações de outra forma. Por exemplo, no grau moderado, que é o que uma parte da doutrina fala, são os estelionatários. Eles não matam, eles não praticam violência sexual, mas eles violam o direito de terceiros com muito ardil e com muito requinte, porque a maioria desses golpes são bem arquitetados e prejudicam pessoas. E são inteligentes, né? Perfeito, porque grande parte dos psicopatas tem a destreza da inteligência porque tem um foco específico para a maldade. Né? A sociopatia também tem uma grande celeuma, por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos ela é sinônimo de psicopatia. A sociopatia ela é encarada. Lá eles não têm psicopatia, eles não veem dessa forma, eles têm sociopatia. Psicopatia é um termo muito mais latino, né? Não aceito em grande parte no judiciário brasileiro. Geralmente os magistrados e quem lida não gosta desse termo, é mais pejorativo. O DSM-5 ele não comporta, também não traz. O CID-11 vem trazer, né, com outro perfil, mas de uma forma mais robusta e com gradações. Então, a literatura se serve desses instrumentos. E leva ao judiciário como o quê? Classificando como patologia, como um transtorno de personalidade antissocial. Que é o que a gente mais vê, né? É transtorno de ansiedade, de personalidade antissocial. E o conceito que a gente tem da sociopatia é que ela é uma produção, né? Não é algo que a pessoa nasce sociopata, ela se torna a partir do ambiente, né, e de multifatores, mas assim, o ambiente, os aspectos, né, socioeconômicos, a questão de valores e princípios, né, em que esse indivíduo ele está inserido, então tudo isso acaba contribuindo. Questões traumáticas, né, se a pessoa passa por algum tipo de violência, enfim, então assim, ela é produzida. E dentro o conceito da psicopatia é que ele nasce com a pessoa, então não é algo que você produz, aquela pessoa. E a gente vê isso muito comum em crianças, vários documentários sobre psicopatia, onde a criança desde pequena, ela não passou por nenhum evento traumático, mas ela vai lá e ela começa a judiar dos animais, né? Ela mata, ela corta e ela fica feliz em ver, né, aquele ato perverso com o animal. E depois isso vai se estendendo. Se tem um irmão pequeno, ela tenta matar o irmão e assim vai. Então, assim, os primeiros traços que a gente avalia da psicopatia, né, tem muita relação com esses comportamentos, eles já aparecem na primeira infância. A sociopatia não necessariamente, às vezes a criança até uma fase ela era dócil, ela era querida, mas algo atravessou a vida dessa pessoa e ela, né, virou uma chave onde ela desligou algumas coisas e a partir disso ela mudou a forma dela de viver. Né? Ela pode ser enquadrada dentro do... Eu vou chamar de espectro, mas de uma forma bem técnica, tá? Dentro desse espectro dos comportamentos antissociais, mas não necessariamente psicopática, né? Dentro daquele último nível ali de grave e gravíssimo. Mas ali pode ser um transtorno de personalidade leve e moderado, né? O que você me falou me chama muito a atenção no seguinte aspecto. Eu, como criminólogo, me preocupo, porque assim, os psicopatas e as pessoas que são desviantes, que estão dentro desses, ou patológicos ou não, que estão dentro desse cenário, eles têm essa oferta do Estado de um acompanhamento, mas sob uma perspectiva da criminologia, que estuda também a vítima, a gente vê vítimas de psicopatas, vítimas de pessoas com transtorno de personalidade não serem
tão bem acolhidas e não serem orientadas de como se restabelecer depois de um episódio, de um... Serem revitimizadas. Elas são né? revitimizadas pelo Estado por negligência, né? E eu não falo isso... eu falo isso no cenário brasileiro porque é o que eu observo, mas se a gente for observar em escala global, acontece muito também, né? Muitos países já evoluíram no sentido de ter a consciência, a maturidade científica para saber colocar as pessoas nas caixinhas certas nesse sentido, porque como a psicopatia ela não tem uma cura, há uma possibilidade de modulação de comportamentos, né, que podem levar ela a ser minimamente sociável. Mas veja, psicopatas são predadores, então eles não querem ser sociáveis, é um desejo de não ser. Então existem presídios que são específicos para psicopatas, por exemplo, e muitos deles, cuja legislação vige ali naquele espaço, com pena de caráter perpétuo, né, que comportam pessoas que sofreram pena de caráter perpétuo. Então, por quê? Porque a maturidade científica daquela nação observou que como eles são predadores, não estão aptos a Eles vão reincidir, né? Vão reincidir. Só que numa perspectiva latina, eu vejo muito conflitos, porque a gente se depara com algumas questões de direitos humanos. A maior parte dos tratados de direitos humanos, inclusive que o Brasil aderiu, eles prevêem que não estabeleça-se penas de caráter perpétuo, enfim, isso está na nossa Constituição também. Mas mesmo a países que têm e que passam a não prever, não poderiam, em tese, pela assinatura, né, por ser signatários daquele tratado, voltar a estabelecer penas que foram abolidas e que são degradantes sob o ponto de vista dos direitos humanos. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com o último bloco do Fala Psico. Como tem soluções. Esses aqui, né? De volta com o Fala Psico, a gente está com um tema super interessante. O nosso convidado de hoje é o Lucas Félix Góes, ele que é criminólogo. Lucas, né, a gente está no último bloco, não deu para responder tudo que a gente tinha programado, vai ter que fazer uma parte 2. Mas vamos aqui trazer, né, perguntas que sejam mais relevantes para a gente finalizar. Como é que o perfilamento pode contribuir para a prevenção de crimes recorrentes? Eu acredito que dentro da estrutura da Secretaria de Segurança e, enfim, dos municípios de uma forma geral, dos entes públicos, a participação desse estudo mais voltado à criminologia ou a políticas criminais de uma forma bem mais arquitetada, com profissionais que tenham essa destreza científica, tenham ferramentas que possam, de fato, na prática, impactar na redução da criminalidade, seria um grande passo, né? A robustez de um equipamento público capaz de trazer soluções para a seara criminal. E não só isso, mas a implementação dessas ferramentas na prática.
nas estruturas públicas, nos espaços públicos. Por quê? A partir da arquitetura de perfis criminais, que se desdobram sazonalmente em determinados crimes, porque a gente sabe que isso é possível, em determinada época do ano acontece mais estupros de vulnerável, outra época mais homicídios. Isso, na métrica cartesiana, a gente consegue ter uma estimativa, por índice mesmo. Estabelecer políticas que incidam sobre aquele tipo de modus operandi para inibi-los. Né? Se a determinada parte da cidade que acontece mais estupros tem baixa iluminação, por que ainda tem baixa iluminação? São questões assim, às vezes o óbvio precisa ser dito. Né? Falta de monitoramento, de segurança, algum tipo de controle de identidade, de captura de identidade por meio da biometria facial em espaços públicos, mapeamento. Hoje em dia, por exemplo, os perfis genéticos, os bancos de dados genéticos são muito utilizados, ainda com algumas restrições, mas já previstas em normativos legais. Então, todas essas são ferramentas de perfis criminais que, se levadas por meio das políticas públicas até os equipamentos, elas podem reduzir a criminalidade de uma forma significativa. E de que forma que o perfilamento auxilia na gestão de risco e de reincidência? Justamente por esse motivo, ele é um deles, a questão das políticas públicas aplicadas às estruturas públicas e determinadas medidas que acompanhem aquele reeducando, regresso, se realmente ele foi ressocializado e de que forma. Porque assim, arquitetar uma estrutura de ressocialização que não entrega a ressocialização, o que nós estamos fazendo enquanto Estado e enquanto sistema penal. Porque a gente vê muita reincidência, bom, isso acontece vastamente, crimes contra o patrimônio, geralmente os autores são habituais, né? Existiu-se uma corrente de insignificância para alguns, por exemplo, furto famélico, furto de baixo valor, mas é uma forma de mais alimentar o sistema, porque quanto mais a gente estabelece ferramentas para não fazer com que ele responda por aquele crime, é uma forma de instigá-lo na contumácia. E ele regressando no sistema prisional, geralmente, por também estar ligado a psicopatas e a personalidades psicopáticas que manipulam esses vulneráveis, que muitos deles são vulneráveis, eles acabam reincidindo para pertencer àquela comunidade e retornar. O ser humano, ele aprende por consequência. É natural que a gente quer que as pessoas aprendam por consciência, mas a gente aprende por consequência, né? Quando a gente é pequenininho, a mãe fala assim, ó, não, você vai pôr o dedo na tomada, ela fala assim, não coloca o dedo aí que você vai levar choque. O que você faz? Você vai lá tomar um choque. A hora que você toma o choque, você fala, opa, realmente, não pode, né? Então, à medida em que você vai se deparando com consequências, você vai trazendo uma visão e você vai construindo experiência. A partir dessa experiência, você vai tendo noção, né? E estabelecendo alguns limites também. O que acontece, né? Quando eu faço algo que é reprovável, que, né, seria um delito, e eu não tenho consequência em relação a isso, o que eu vou entender? Né? Que tem impunidade, então assim, né? Não vão me pegar, e muitas vezes até quando a pessoa, ela já vem de uma cultura, ela já vem, né, de uma formação de valores, onde não tem consequência nenhuma para ela pode tudo, e ela vai, né, isso só vai reforçando esse comportamento mesmo. Exatamente, e muitas vezes o encarceramento, ele não traz essa visão, essa consciência da consequência. Para determinados perfis criminais, eles ignoram totalmente, não, tudo bem, para mim, é mais um período de ausência da sociedade, que muitos inclusive gostam. Estarei perto dos meus, ou de pessoas com quem eu simpatizo mais, me identifico, e não tem uma consequência psicológica, não tem uma consequência prática. Por isso que essa necessidade de trazer mais consciência para a gestão carcerária e criminal, de saber separar, de saber gerir essas pessoas, porque são pessoas, são seres humanos, né? A gente precisa estudar o ser humano não como conduta resultado responde pelo resultado, mas como um complexo. Para cada pessoa, para cada tipo de perfil, existe uma consequência que vai ser efetiva ou inefetiva. E padronizar as consequências não
não sei até que ponto é vantajoso, nem para o Estado a título de finanças, o que impacta financeiramente numa estrutura estatal, quanto em caráter pedagógico a título de ressocialização naquela pessoa ali. Porque para aquela pessoa que ela tem um perfil psicopático, né, talvez para as outras não tenham, para essa pessoa não tem efeito. Ela vai ver o que ela está perdendo, ela vai sentir por ela estar perdendo, por ela não estar vivendo coisas que ela gostaria de viver, mas ela não vai sofrer por isso. E assim, qual que é o objetivo muitas vezes, né, do encarceramento? É gerar sofrimento para que a pessoa, né, faça reflexões e crie consciência. Se essa pessoa ela é incapaz de sofrer, né, ela pode ali se sentir num prejuízo, né, que é um aspecto cognitivo, mas não é um sofrimento, não é algo psíquico. O emocional dela não impacta. E se não tem impacto emocional, não tem mudança. Na balança não vai pesar para ela. Essa consequência para mim foi nada. Eu vou dar 2 exemplos. Geralmente aquele que chega na delegacia e fala assim, eu não sou bandido. Por mais que ele tenha violado ali, por exemplo, praticado uma lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, né, violência doméstica. Ele vai chegar dizendo que ele não é bandido, ele não está entendendo porque ele está sendo encarcerado, ele não rouba, ele não mata, ele não é bandido, e eles verbalizam isso, né? Mas ele é, se a gente for olhar a grosso modo, ele violou uma norma legal, ele é um autor de um crime, né? Grosso modo ele é bandido, mas ele não entende isso, mas o encarceramento para aquele, em determinados casos, ele vai funcionar porque ele é humilhante, é indigno para ele. Só que para outros perfis, como por exemplo, já atendi psicopatas que olharam para mim e falaram, não tô nem aí. Eu simplesmente não gostei da pessoa, matei e vou continuar. E é isso, né? Fez xixi no meu muro. É isso. E qual que é a diferença entre o perfilamento criminal investigativo e a avaliação de periculosidade, Lucas? A avaliação de periculosidade, ela está mais relacionada ao aspecto disciplinar dentro do sistema carcerário, para a obtenção de alguns benefícios e de alguns benefícios de algumas prerrogativas que a lei garante para quem está no sistema, para a verificação de se ele está apto ou não ao convívio e em qual medida. Ela é uma ferramenta muito útil, tem métricas que são muito próprias da psicologia e da psiquiatria, muitos testes são aplicados, tanto para alguns benefícios ou para essas prerrogativas. E qual que era a primeira, a diferença? O perfilamento criminal e a avaliação de periculosidade. O perfilamento criminal ela já está mais relacionado com a parte investigativa até a condenação. Lucas, o tempo foi pouco para tantas coisas que a gente poderia ter conversado, mas assim, eu gostaria de agradecer sua disponibilidade, né, por você ter se deslocado até aqui para prestar esses esclarecimentos. Eu acredito que falar sobre isso, né, a gente evita falar sobre temas sensíveis e a gente só evolui enquanto sociedade à medida em que a gente, né, dissemina conhecimento, à medida em que a gente conversa sobre as coisas para que a gente esclareça, para que a gente tire dúvidas e assim a gente vai, né, expandindo consciência e tendo condições de evoluir enquanto sociedade, né? Então, esse espaço, essa é uma oportunidade muito importante para quem nos acompanha através da Rádio Cultura, através do YouTube, porque a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque não adianta a gente querer remediar consequências se a gente não trata muitas causas, e a gente falou aqui sobre vários fatores que eles acabam contribuindo para as consequências que a gente está discutindo aqui. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer a tua participação. Perfeito, igual você falou, a lucidez gera evolução, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei e recebendo também um pouco do seu conhecimento. Essa troca de conhecimentos é muito importante para qualquer profissional. O espaço também da Rádio Cultura e todos os envolvidos aqui, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade e podem contar comigo para outros episódios e estou à disposição. Se prepare porque faltou muita coisa. Ferreira, obrigada. Adam, Obrigado. São os nossos apoios aqui. A você que nos acompanha até aqui, uma excelente noite. Continue acompanhando o Fala Psico, que tem muita novidade por aí. E também você que nos acompanha pelo YouTube, né? Permaneça aí toda quarta-feira acompanhando as nossas lives. Muito obrigada, excelente noite e até a próxima quarta-feira.